A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é quinta-feira, dia 15 de maio de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje, irmão, referente à lição de número 7. Eu sou a ressurreição e a vida, que está lá na nossa revista da Escola Bíblica Dominical de Adultos. O tema, irmãos, o título da nossa leitura hoje é Uma evidência bíblica da ressurreição do corpo. A nossa leitura, uma referência, está lá no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Irmãos, esse texto, essa leitura, esse versículo que nós fizemos, ele é um versículo que ele faz parte ali de uma narrativa da ressurreição, de Lázaro, quando Jesus chega ali em Betânia, ali, depois da morte de Lázaro, e ele é recebido ali por Marta, que era irmã de Lázaro, aquele que havia falecido. Marta, nesse ponto, ela expressa uma fé de que Jesus, se ele tivesse chegado ali bem antes do que ele tinha chegado, ela entenderia que o seu irmão não teria morrido, Mas Jesus então diz que Lázaro ressuscitaria, que ele iria ressuscitar, E Marta responde, irmão, com uma afirmação que a gente vai encontrar exatamente nesse versículo de hoje, em João capítulo 11, 24. Podemos pegar 3 pontos, para poder explicar esse texto e a gente ter um bom entendimento. O primeiro seria que nós devemos ter fé na ressurreição futura, Marta demonstra isso, uma fé clara da doutrina da ressurreição do corpo. Ela fala ali, eu sei, o que indica, irmão, uma convicção, uma certeza, Depois ela fala, há de ressurgir, uma certeza quanto ao futuro, ou seja, não é só no presente, mas também no futuro. E ela continua, na ressurreição no último dia, uma referência clara, da escatologia judaica, cristã. Então nós sabemos disso. Então a crença nessa ressurreição corporal já estava presente já entre os judeus, principalmente os piedosos ali, e também entre os fariseus. Então essa doutrina ela é confirmada por Jesus e é fundamentada nessa esperança cristã que nós temos. Um segundo ponto que a gente pode tirar desse versículo e desse texto, que é a ressurreição do corpo. A Bíblia ensina que no fim dos tempos, irmãos, os mortos serão ressuscitados como corpos transformados. Então algumas referências aqui, Daniel capítulo 12, versículo 2, diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. 1 Coríntios capítulo 15, do 42 ao 44, vai dizer, Paulo fala sobre a transformação de um corpo corruptível em um corpo incorruptível, ou seja, esse corpo que hoje nós estamos, ele é corruptível, ele é falho, mas quando nós formos transformados, receberemos um novo, incorruptível. Também a gente vai ler ali uma outra referência, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vai estar falando que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A ressurreição dos corpos nos lembra que a nossa esperança não é apenas espiritual, mas ela também é física. A salvação ela inclui a redenção total do ser humano. E um terceiro ponto que nós vamos ver, irmãos, é Jesus e a ressurreição. Logo após ali a fala de Marta, Jesus afirma, que daí o versículo 25 não é a leitura de hoje, mas é importante para o nosso entendimento. Mas João capítulo 11, 25 vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, irmão, não apenas promete essa ressurreição, Ele é a ressurreição. Isso transforma a esperança de Marta e de algo futuro para uma realidade presente. O que podemos aprender ali, irmãos, que a ressurreição do corpo ela é garantida não apenas por acontecimento futuro, mas por uma pessoa. E essa pessoa é através de Jesus Cristo. A conclusão que chegamos desse versículo de hoje, irmãos, que há uma esperança viva. Em João, ali no capítulo 11, versículo 24, é uma forte evidência bíblica da doutrina da ressurreição do corpo. Marta ali, mesmo antes de ver Lázaro ressuscitar, ela já cria nessa promessa. Ela já acreditava nisso, ela já tinha isso na sua fé,
né? Como cristão, irmãos, essa é a nossa esperança, que no último dia, aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que morreram em Cristo Jesus, aqueles que têm a sua fé fundamentada em Cristo Jesus, ressuscitarão com corpos glorificados. Para quê? Para a gente morar na vida eterna. Amém? Essa é a nossa esperança como cristão. Tá bem? Esse foi o versículo de hoje. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo diário. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.